Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje vamos conversar sobre Como Treinar Seu Dragão, live action de 2025 que está chegando aos cinemas, escrito e dirigido pelo Dean DeBlois, sim, o mesmo autor, diretor de Como Treinar Seu Dragão, animação da DreamWorks lá de 2010. 15 anos depois do primeiro filme, essa história finalmente ganha uma adaptação com atores, enfim, um live action de verdade, o filme que tem distribuição da Universal Studios e é o primeiro live action da Universal nessa onda que vem tomando conta da produção cinematográfica ao longo dos últimos anos, muito puxada pela Disney, que tem pegado as suas histórias clássicas e criando algumas versões novas, mas principalmente adaptando essas histórias tão conhecidas e queridas pelo público para live action. O cinema vive um momento em que isso está muito presente. E eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui no canal, sobre como isso reflete até, muitas vezes, eu acredito, não exatamente uma preguiça, mas uma tentativa da indústria de jogar em terreno seguro, de achar que adaptar obras que já são consagradas, simplesmente trazendo para o live action, vão garantir sucesso de bilheteria. Isso acontece muitas vezes, caso de Rei Leão e Mufasa, que teve realmente sucesso de bilheteria, mas às vezes acontecem alguns flops, como foi o caso de Branca de Neve, que eu já discuti aqui no canal. Isso é uma tendência que a gente está vendo no cinema e eu vou falar muito sobre isso nesse vídeo enquanto eu estiver analisando Como Treinar Seu Dragão. Agora isso está acontecendo com um filme lançado e distribuído pela Universal, a gente tende a ver cada vez mais esse tipo de adaptação. E como toda a tendência, como todo movimento, como toda a movimentação mercadológica da coisa, vai ter muita coisa que se aproveita, muita coisa boa, e vai ter muita coisa que a gente vai pensar por que diabos foram fazer isso, para que mexer nessa obra. Qual é o caso de Como Treinar Seu Dragão? Eu já vou falar sobre isso, aproveita já e te inscreve no canal, me siga nas redes sociais, @MassaroHenrique no Instagram e no TikTok. Vamos conversar então, tá? Esse filme já se falava de uma adaptação dele, de um live action de Como Treinar Seu Dragão, há alguns anos. O diretor e roteirista volta, mas várias pessoas da equipe estão envolvidas de novo. E o que eu posso dizer sobre a história de Como Treinar Seu Dragão, né, de 2025? Se você já assistiu ao filme de 2010, ou pelo menos sabe mais ou menos, a melhor maneira de dizer isso que eu vou dizer, eu acho que realmente é essa. É exatamente, literalmente, a mesma história do filme original, tá? A gente vai acompanhar na ilha de Berk um garoto viking, o Soluço, que é interpretado aqui pelo Mason Thames, que é um ator que eu gosto bastante. Eu conheci ele em Telefone Preto, filme de 2022, é um ator bem interessante mesmo, um jovem ator, agora já em fase mais próxima da fase adulta, que desafia a tradição ali da ilha ao fazer amizade com um dragão chamado Banguela, uma ilha em que os vikings duelam e brigam e tem como inimigos mortais os dragões há muitos anos. E quando uma ameaça acaba surgindo, a amizade do Soluço com o Banguela se torna a chave para que aquele povo consiga encontrar o seu futuro. Sim, é literalmente a mesma sinopse do filme original. E aí, é natural que a gente se pergunte, pelo menos eu me faço muito essa pergunta, e me fiz essa pergunta ao longo de boa parte da experiência que eu tive com o filme. Para que fazer um live action exatamente com a mesma história? Ao mesmo tempo, eu sempre me pergunto, seria o certo fazer um live action de um filme que é consagrado, tão querido pelo público, de uma animação, mudando a história? O que é mais adequado nesse caso? E eu acho que vai muito do gosto de cada um e da experiência de cada um com o filme. E isso vale para vários filmes que eu venho falando aqui nos últimos tempos. Acaba sendo muito uma questão de gosto. E às vezes eu tendo a achar, a partir para uma outra pergunta, que é a seguinte: se existe esse conflito de fazer a história é igual demais, ou não dá para mudar a história, por que fazer uma história para live action? Só que esse é um conflito que ele vai ficar só na minha cabeça, porque a indústria já demonstrou que realmente não está nem aí para isso. É uma tendência que está acontecendo, o público muitas vezes compra a ideia, na maioria das vezes até eu diria, compra a ideia e vai assistir. Então é uma discussão que eu acabo tendo, a gente pode ficar falando horas sobre isso, mas ela não vai efetivamente levar a lugar nenhum.
E uma vez que a gente supera isso, o que Como Treinar Seu Dragão nos apresenta? Adianto desde já, uma grande experiência para se ter no cinema. Com a melhor tela, com o melhor som possíveis. É realmente um trabalho primoroso nesse sentido. E aí é que começa a ficar interessante o que eu tenho para dizer. Porque é o seguinte, várias vezes ao longo do filme eu ficava pensando, putz, realmente, muito parecido, tá muito igual, por que fazer tão igual? Qual o sentido? Só que aí imediatamente eu me pegava pensando assim, putz, mas eles estão executando muito bem. Os atores estão entregando muito bem. A criação de cenário está muito boa. Foi muito legal ver isso numa animação, pensar como fizeram tudo aquilo, mas pensar em fazer com gente de verdade, com criação de cenário fisicamente falando, putz, que incrível. Aí daqui a pouco passava e putz, mas isso é igual na animação. Mas eu pensava, putz, mas eles executaram de uma forma brilhante. O que é essa fotografia aqui? A execução do... Obviamente o dragão não é um live action, né? O dragão envolve CGI, isso é óbvio. Mas igual, eles colocaram os atores de verdade para interagir com esse dragão e tá muito bem feito. Realmente um épico viking, como a gente vê nos melhores filmes, nas melhores séries. Então, aconteceu comigo um exercício, esse exercício foi se tornando, na verdade, uma experiência interessante. Ao longo do tempo, conforme as cenas iam aparecendo, eu ia fazendo essa série de questionamentos que eu estou trazendo para vocês, eu comecei a gostar desse sentimento, desse conflito interno que eu ia tendo. Putz, mas isso aqui realmente está muito parecido. Mas imediatamente aquilo parava de me incomodar e eu pensava, que legal que está muito parecido, que legal que eles conseguiram fazer exatamente do mesmo jeito, de uma forma que eu acredito não vai incomodar o fã, não vai trazer nenhum tipo de desconforto no fã e mais do que isso, vai fazer com que a gente sinta que a obra original foi devidamente respeitada. Óbvio, sempre que eu vou assistir a um lançamento, eu espero ver alguma coisa original. Em termos de história, não vai ter muita coisa. É, como eu disse, muito idêntica. Algumas questões de mitologia, algumas questões de interação entre personagens, das relações entre eles, do soluço com o pai, que por sinal aqui é o Gerard Butler, né, que fazia a voz do estoico, é ele que interpreta o personagem, algumas coisas dele na relação com os amigos, da relação dele com o próprio dragão, sim, o filme vai aprofundar mais, vai trazer mais a riqueza de detalhes, mas não é o filme em que a história em si vai trazer nada de novo. Ela é muito boa porque a história original é muito boa. Então, é muito de vencida essa barreira de, tipo assim, ok, vai me apresentar a mesma história, eu gosto da história, estou disposto a acompanhar ela mais uma vez e se encantando com esses detalhes, que não são só detalhes, são elementos narrativos muito importantes. Montagens, efeitos especiais, o design sonoro, de tudo mesmo, tanto dos dragões voando quanto do fogo saindo, as cenas de batalha e tal, tudo isso é muito bem feito e eu acho que são questões que no fim das contas engrandecem a experiência, uma experiência que a gente vai sentir que já teve ela em algum outro momento, mas que a gente está tendo uma nova roupagem, digamos assim, uma nova versão dessa mesma experiência. E se a gente está vivendo essa tendência de ver cada vez mais live actions e adaptações de histórias que a gente já conhece, Como Treinar Seu Dragão de 2025 é uma excelente pedida, talvez dos melhores exemplos que a gente pode ter desse movimento no cinema. Então, eu fecho com a minha nota, a mesma nota que eu dei lá atrás para Como Treinar Seu Dragão de 2010, para o filme de 2025, no Letterboxd eu fecho com 4 estrelas. Era isso que eu tinha para dizer hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e tchau!